E aí, tranquilidade, galera. Bom, passado o feriado, vamos seguir com as nossas aulas de história, até porque, principalmente para a turma de vocês, a gente não pode ficar moscando muito com a matéria. A gente tem muita coisa para ver ainda durante esse ano. Infelizmente, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse negócio de aula online, mas a gente vai adiantando e batendo os conteúdos conforme a gente pode nesse formato. Então, vamos lá. Bom, semana passada a gente falou. Semana passada não. Na aula passada a gente falou sobre a expansão territorial. Né? A gente corrigiu no começo da aula as questões que ficaram de semana passada. Né? A gente também vai ter questões sobre a aula de hoje daqui a pouco também, para vocês enviarem para mim durante a aula, mandarem suas dúvidas naquela mesma dinâmica que vocês já conhecem e para corrigir na outra semana. Mas a gente falou na semana passada sobre a expansão territorial, né, os fatores que levaram ao crescimento do território brasileiro e aos tratados que oficializaram essa expansão. Hoje, mudando de assunto, né, a gente vai deixar aquela linha do tempo fechada que a gente vinha usando até aqui nas aulas de história e vamos falar de treta. Hoje a aula é para falar de treta. A gente vai falar sobre as revoltas coloniais. A gente, ao longo da história do Brasil, a gente vai ter três momentos de revoltas acontecendo no Brasil. A gente vai ter as revoltas no período colonial, vai ter as revoltas no período imperial e vai ter as revoltas do período republicano. Professor, qual a diferença das revoltas para as guerras? As revoltas, gente, elas vão acontecer em caráter interno, né? É o que a gente poderia chamar, grosso modo, de guerras civis. Assuntos de dentro do Brasil. As guerras, elas vão acontecer em conflitos externos, em conflitos com outras nações. Por exemplo, a gente quando estudou União Ibérica, invasões estrangeiras, a gente falou, por exemplo, da insurreição pernambucana. Falou da Guerra dos Guararapes, por exemplo. A Guerra dos Guararapes ela não entra nessa dinâmica de revoltas, por isso que eu acabei de explicar. A Guerra dos Guararapes ela foi contra quem? Foi contra os holandeses, certo? Não foi um conflito interno do Brasil. Então, por isso, não entra nesse conceito de revoltas, né? Então, como foram muitas, a história do Brasil é construída com tretas, com brigas, com revoltas, né? Não teria como a gente falar de todas as revoltas da história do Brasil numa única aula, seria impossível. Até porque minha garganta também nem ia aguentar ficar 2 horas falando. Nem vocês iam aguentar ficar 2 horas me ouvindo. Mas a gente vai dividir dessa forma por período histórico brasileiro. Então hoje a gente vai falar das revoltas do período colonial. As revoltas do período colonial, galera, elas vão se dividir em dois tipos de revolta. A gente vai ter as revoltas nativistas e as revoltas separatistas, que também podem ser chamadas de emancipacionistas. Acho que separatistas é uma palavra menos estranha, então vamos ficar com separatistas. As revoltas nativistas, elas foram conflitos internos e regionais, motivados principalmente por razões sociais e econômicas. E as revoltas separatistas, elas vão buscar, principalmente entre outros objetivos, a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência do Brasil. Outra característica marcante dessas revoltas separatistas, a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, foram a influência dos pensamentos iluministas. A gente vai ter essa cadeia de pensamento filosófico acontecendo na Europa, né, o iluminismo. Esse é um assunto que a gente vai falar provavelmente no segundo semestre. Mas isso começa a afetar não só os países da Europa, como também chega até o Brasil. Então essas revoltas separatistas elas vão ter muita influência do iluminismo.
O Brasil, galera, hoje a gente tem essa ideia de que o Brasil é um povo muito pacífico. O brasileiro, ele não liga muito para as coisas, ele não faz muita questão de correr atrás dos seus direitos. O brasileiro só quer saber de carne na brasa, cerveja gelada e futebol, né? Via de regra, o brasileiro é isso. Mas nem sempre foi assim, cara. Nem sempre o brasileiro foi assim. Né? Isso foi uma cultura que foi embutida na gente, né? Principalmente no último século. E a gente acabou adotando isso. Mas a história do Brasil ela é construída, como eu falei para vocês, através de treta, através de revoltas. O povo brasileiro, historicamente, sempre foi um povo que lutou pelos seus interesses, né? Se esses interesses eram justos ou não, aí já é outra conversa, aí já é outra discussão. Mas o brasileiro sempre teve essa característica de lutar pelos seus interesses. Lutar, né, de fato lutar, né? Guerrear mesmo, entrar em conflito, combate. Né? E isso foi uma constante, principalmente durante os primeiros séculos da história brasileira. Ah, e como eu falei, quase todas essas revoltas eram por motivos econômicos ou motivos políticos. Só que a questão é que todas essas revoltas, quando eu falo todas, é todas mesmo, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil imperial, tanto no Brasil república, fosse revolta nativista, fosse separatista, não importa. Todo tipo de revolta, de manifestação, de revolução que era iniciada pelo Brasil, que era iniciada no Brasil, elas sempre foram reprimidas de forma muito veemente pelo governo. Como assim de forma veemente? Deixa eu traduzir. A repressão a essas revoltas sempre foi muito forte. Né? O governo brasileiro, os governos brasileiros ao longo da história, fosse na época da coroa portuguesa no período colonial, fosse nos períodos imperiais, ou mesmo no início da República, o governo brasileiro não era do tipo que sentava com revoltados ou revoltosos, né, melhor dizendo, para negociar uma trégua. Né? Quando faziam isso, era na verdade golpe, era só enrolação. Sempre a repressão que acontecia contra esses revoltosos era da pior forma possível. Era prisão, era condenação à morte, era massacre, era nesse nível. Né? Muita gente morreu na história do Brasil durante essas revoltas, durante essas rebeliões ao longo da história. É lógico que tiveram inúmeras revoltas na história do Brasil, nesse período colonial. Só que a gente vai se prender na nossa aula às principais. Até porque, sabendo vocês, né, que o cronograma de vocês ele é baseado no edital da Escola e Sargento das Armas. Eu sempre repito isso nas aulas. Então a gente vai focar nas revoltas que costumam cair na prova da ESA. A primeira delas, seguindo aí pela data, foi a chamada Revolta de Palmares. Né? Essa Revolta de Palmares ela consistiu na destruição do Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, o mais famoso quilombo brasileiro, ganhou essa fama por ter sido também o maior dos quilombos brasileiros. Tem uma estimativa aí de que o Quilombo dos Palmares ele chegou a uma época a abrigar cerca de 30 mil escravos fugitivos. Era gente pra caramba. O Quilombo dos Palmares ele ficava onde hoje é o estado de Alagoas, ali no Nordeste brasileiro. Essa revolta de Palmares, na verdade, foram tentativas de destruir o Quilombo dos Palmares, que duraram esse período aí que eu mencionei de 1630 a 1694. Né? Essa parte aí do século XVII. Em 1694 foi consolidada a destruição do Quilombo dos Palmares. Lembra quando a gente falou dos bandeirantes? Né? A gente tinha três tipos de bandeira: bandeira sertanista de contrato, bandeira de apresamento e bandeira de prospecção. Bandeira de prospecção era para procurar ouro. Bandeira de apresamento era para capturar índio para fazer de escravo. E as bandeiras sertanistas de contrato, ou somente bandeiras de contrato. A função dessas bandeiras era exatamente acabar com esses quilombos. Só que o quilombo dos Palmares, por ser muito grande, ele era muito difícil de ser combatido.
Tanto que essas tentativas elas duraram todo esse período aí de mais de 60 anos. Em 1694, um cara chamado Domingos Jorge Velho liderou um grupo gigantesco de bandeirantes de contrato para investir contra o Quilombo dos Palmares e finalmente eles conseguiram acabar com aquele quilombo. No ano seguinte, 1695, o líder Zumbi dos Palmares, o líder do quilombo, ele foi encontrado e assassinado. A história real de Zumbi dos Palmares eu acredito que eu já tenha contado para vocês. Então a gente não vai se prender a essas entrelinhas da história, a história não contada pelo Brasil, né? Pelos livros de história. Mas essa revolta dos Palmares foi a revolta que consistiu na destruição, na extinção do Quilombo dos Palmares. Beleza? Seguindo. Ainda no século XVII, a gente vai ter a chamada Aclamação de Amador Bueno. Imagino que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar nessa revolta. Ela não dá para dizer que ela foi exatamente uma revolta, né? Ela foi, vamos dizer, abafada no próprio objetivo dela. Como assim? Essa revolta consistiu no seguinte. Reparem na data, 1641. Em 1640, a gente tem o que acontecendo na história de Portugal e história do Brasil, consequentemente. O fim da União Ibérica, né? O fim do domínio espanhol sobre Portugal. Em 1640, a União Ibérica acaba e quem sobe no trono de Portugal é Dom João IV, iniciando a dinastia de Bragança. A gente falou disso quando falou sobre a União Ibérica. Só que tinha um grupinho de revoltadinhos no Brasil que não queriam aceitar o Dom João IV como rei. Né? Então eles falam, não, a gente não quer a dinastia de Bragança, não confiamos em Dom João IV para ser o nosso rei, e a gente quer que o Brasil ele tenha uma autonomia política. Né? Veja que nesse momento eles não queriam ainda a independência, eles queriam uma autonomia política, o que é diferente. Então, a gente não vai reconhecer o Dom João IV como rei de Portugal e a gente quer que alguém seja aclamado, seja nomeado como governador do Brasil. Quem eles escolhem para isso? Um tal de Amador Bueno. Amador Bueno, ele já tinha sido donatário da capitania do Maranhão e também já tinha sido capitão-mor e ouvidor-mor de alguns governos gerais. Então, eles escolheram Amador Bueno para nomear como governador do Brasil e tentar essa autonomia política do Brasil, não reconhecendo Dom João IV. Só que quando eles chegaram para Amador Bueno, né, e levaram essa proposta, ele falou, não tô afim não. Vou ficar aqui com a galera aqui de Portugal mesmo, não vou entrar nessa treta não. Ou seja, ele não quis o cargo, ele ficou do lado da coroa portuguesa. E a revolta acabou por si só. Você teve um levante, manifestações, não queremos Dom João IV, a gente quer Amador Bueno, mas o próprio Amador Bueno não queria. Então a revolta meio que acabou antes de inflamar, né? E como eu coloquei no detalhe, esse fato ele aconteceu em São Paulo. Por que eu fiz questão de colocar isso na aula? Porque como eu falei, pensando em prova da ESA, isso cai na prova da ESA. Já vi cair, se eu não me engano, umas 3 vezes. Essa foi a breve revolta da aclamação de Amador Bueno. Seguindo, nós temos a chamada revolta de Beckman. Essa não cai na ESA, essa chove na ESA. A revolta de Beckman ela vai acontecer no Maranhão no ano de 1684. Coloquei um resuminho aí, eu vou mandar com as questões de vocês um conteúdo mais detalhado sobre essas revoltas, não se preocupem. Né? Vocês não vão ficar só com isso. Vou mandar esses slides, mas vou mandar um conteúdo mais detalhado. Eu coloquei no slide em conflito de interesses com os jesuítas sobre os índios e após não ter pagamento da promessa da coroa de enviar 500 escravos anuais, um grupo de senhores de engenho liderados por Manuel Beckman se revolta, mas é fortemente reprimido pela coroa. Galera, o que aconteceu de fato nessa treta? No Maranhão, você tinha nesse período aí de finalzinho do século XVII uma crise de mão de obra muito forte. Por quê? Os holandeses eles tinham
sido recém-expulsos do Brasil, né? Lembra? Teve todo aquele processo de expulsão dos holandeses, tal, Guararapes, 1654, que eles foram expulsos, depois 1661, que foram reconhecer que realmente tinham sido expulsos do Brasil, indenização, Tratado de Haia, coisa e tal. Ainda nesse período, Portugal não tinha mais o seu mercado de escravos, né? Que tinha sido tomado pelos holandeses. Lembra disso, da União Ibérica? Não. Mas enfim, o que aconteceu com esse mercado de escravos foi isso. Portugal não tinha mais toda aquela autonomia que teve no passado sobre o mercado de escravos. E você não tinha mais aquele fluxo gigantesco de escravos vindo da África para o Brasil. E os poucos escravos que vinham estavam muito mais caros. Era muito mais difícil trazer. Então o que os brasileiros começaram a fazer? Vamos pegar os índios mesmo, que se dane. É o que tem. Só que você tinha uma proibição de fazer os índios de escravos e também tinha a questão dos jesuítas. Os jesuítas eles queriam catequizar os índios, eles não queriam que os índios fossem feitos de escravos. Aí a galera do Maranhão começa a fazer o quê? Não quero saber, vou atrás dos índios. Só que assim, entre você se embranhar no mato, atrás de índio selvagem, e pegar um índio que já era civilizado, que já estava sendo ensinado pelos jesuítas, o que era mais vantajoso? É lógico que era invadir os aldeamentos dos jesuítas para pegar esses índios que já eram criados. E foram isso que os senhores de engenho do Maranhão começaram a fazer. Os jesuítas, é lógico, não gostaram disso, correram até o governador-geral reportou isso para a coroa portuguesa. O rei de Portugal ele resolve fazer o quê para tentar resolver? Ele confirma a proibição de fazer os índios de escravos e faz o seguinte, ele faz um acordo com os senhores de engenho. Ele cria uma companhia de comércio, né, chamada Companhia de Comércio Geral do Estado, no Maranhão. E essa companhia de comércio, entre outras coisas, se comprometia a enviar 500 escravos africanos por ano para o Brasil para distribuir entre os senhores de engenho. Distribuir entre aspas, né, porque não seria de graça. Mas eles se comprometeram a arrumar esses escravos para o mercado de trabalho brasileiro. Beleza, botou panos quentes na treta. Pergunta: coroa portuguesa envia os escravos? Não, para variar. O que aconteceu? A galera se revoltou de novo. Aí um cara chamado Manuel Beckman liderou esses senhores de engenho e começaram a invadir de novo os aldeamentos indígenas, começaram a destruir os aldeamentos indígenas, começaram a matar um monte de gente, começaram a escravizar os índios. E isso chegou até o ouvido da coroa. A coroa falou: agora eu não vou conversar mais não. Mandaram as tropas portuguesas para cá para combater a revolta e amassaram todo mundo. Prenderam os revoltosos, já tinham prendido o irmão do Manuel Beckman e depois o próprio Manuel Beckman foi preso e condenado à morte, assim como todos os outros revoltosos. Né? Só que no fim das contas, o que a coroa fez? Ela acabou permitindo a escravização dos indígenas, então todo esse sangue derramado foi à toa. Né? E isso aconteceu em 1684, foi a chamada Revolta de Beckman. Seguindo. Minas Gerais também foi um cenário de constantes revoltas, principalmente nesse período de século 17 e 18 por causa da mineração. Né? É lógico que essa produção de ouro ia gerar briga. Dentre essas brigas, uma das principais e das mais sangrentas foi a chamada Guerra dos Emboabas. Imagino que pelo menos você já tenha ouvido falar nesse conflito, pelo menos o nome. É possível que você já tenha ouvido falar. A Guerra dos Emboabas ela vai acontecer em Minas Gerais, nos anos de 1708 e 1709. Né? Coloquei no detalhe. Comerciantes e donos de terra, liderados por Manuel Nunes Vieira, entram em conflito contra os agentes da coroa, liderados por Borba Gato, por conta do contrabando de ouro nas minas. Os paulistas se juntam aos portugueses, mas são derrotados pelos comerciantes, que eram chamados emboabas. O que aconteceu de fato? Por causa da grande quantidade de ouro encontrada em Minas, você tinha também um contrabando de ouro muito grande acontecendo. Para tentar combater esse contrabando, o que a coroa fez? Ela criou as chamadas casas de fundição. Né? A gente estudou isso quando falou sobre mineração. Essas casas de fundição, elas transformavam ouro em pó, em ouro em barra, para a barra de ouro poder receber aquele selo da coroa, né? E o ouro só poderia circular se ele tivesse esse selo.
Para também dificultar o contrabando, a coroa portuguesa ela vai proibir o comércio de ouro entre Minas e Bahia. Por quê? Porque esse fluxo de ouro entre Minas e Bahia era o maior, vamos dizer que era a maior rota de contrabando do ouro. Então ele proíbe, a coroa vai proibir esse comércio entre essas duas capitanias para tentar inibir esse contrabando. Na região das Minas, a gente também falou disso quando estudou mineração, você tinha a galera que trabalhava nas minas, que extraía o ouro, mas tinha a galera que sustentava, vamos dizer assim, que abastecia aquela região com o comércio de produtos agrícolas, né, de alimentos principalmente, e que abastecia os povoados, os vilarejos que começaram a surgir em volta das minas. Aí eu lembro que eu perguntei isso para vocês na aula de mineração. Quem vocês acham que lucrava mais, que ganhava mais dinheiro nessa época? Quem extraía ouro ou quem praticava o comércio? Né? Era a galera do comércio. Essa galera do comércio, eles começaram, até por conta do dinheiro que eles ganhavam, eles começaram a ficar muito influentes naquela região, na região das Minas Gerais. Essa galera que explorava o ouro eram os chamados paulistas. Né? De paulistas a gente está falando, por exemplo, de indígenas, de mestiços, né? Dessa galera mais pobre, vamos dizer assim. E esses comerciantes que começaram a ganhar essa influência eram chamados forasteiros, que também eram chamados pelos paulistas de emboabas. Um dos caras mais influentes desses emboabas era o tal do Manuel Nunes Vieira. Ele era um grande fazendeiro, um grande proprietário de terra e um grande contrabandista de ouro. Ele tinha uma influência gigantesca naquela região. Depois que a coroa proibiu o comércio de ouro em pó e proibiu o comércio de ouro entre Minas e Bahia, ele não deu a mínima para a determinação da coroa e continuou tanto contrabandeando ouro, continuou vendendo ouro em pó, continuou fazendo comércio com a Bahia como se nada tivesse acontecendo. Aí é que entra a figura do tal do Borba Gato. Borba Gato era o capitão-mor da dinastia, ó, da capitania de Minas Gerais. A mando da coroa, Borba Gato chegou para Manuel Nunes Vieira e falou: cara, você não está colaborando, infelizmente vou ter que pedir que você se retire de Minas Gerais. Borba Gato tentou expulsar Manuel Nunes Vieira de Minas Gerais. O que isso deu? Treta. Manuel Nunes Vieira disse que não ia, reuniu uma galera e ele iniciou uma revolta contra os agentes da coroa que estavam em Minas Gerais. Como você já tinha uma rivalidade entre os paulistas, né, os exploradores de ouro, e esses comerciantes, os paulistas eles se juntaram aos agentes da coroa para lutar contra os emboabas. Só que não adiantou de nada, porque os emboabas eles tinham mais dinheiro, tinham mais recursos, conseguiram contratar um exército de mercenários maior e acabou ganhando o conflito. Nessa guerra dos emboabas, a gente vai ter o chamado Capão da Traição. O que foi esse bendito Capão da Traição? Aliás, questão da ESA. Uma vez que os paulistas eles viram que não iam ter chance, não tinham como eles ganhar o conflito, os emboabas eles ofereceram uma trégua. Eles disseram o seguinte: se vocês se renderem e entregarem suas armas, a gente deixa vocês irem. Os paulistas não tinham opção, falou beleza. Só que no momento que eles entregaram as armas, o que os emboabas fizeram? Mataram todo mundo na covardia. Né? Então, por causa dessa covardia praticada, o local onde isso aconteceu ficou conhecido como Capão da Traição. Essa foi a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais no ano de 1708 e 1709. Seguindo. Depois a gente teve, já no ano seguinte, a Guerra dos Mascates acontecendo dessa vez em Pernambuco. Eu achei várias imagens sobre a Guerra dos Mascates, mas achei essa mais bonitinha, coloquei no slide. A Guerra dos Mascates vai acontecer em Pernambuco nos anos de 1710 e 1711. Basicamente, você vai ter dois grupos em conflito nessa guerra. Você vai ter a galera do Recife e a galera de Olinda. O que começou a acontecer? Olinda, até então, era o principal centro comercial do Brasil. Né? Mesmo depois da Era do Ouro, por causa ainda da herança da época do açúcar, Pernambuco ainda era a capitania mais rica do Brasil, mais próspera do Brasil. Então, a cidade de Olinda se tornou o grande centro da capitania de Pernambuco.
Só que os senhores de engenho de Olinda, eles começaram a descontrolar as suas finanças, vamos dizer assim, e começaram a pegar empréstimos com os senhores de engenho do Recife. Só que esses empréstimos, eles tinham uma taxa de juros muito alta, né? A galera do Recife cobrava juros muito altos desses empréstimos, por esses empréstimos. Então começou a criar uma rivalidade por causa das desavenças que essa cobrança de dívida gerava. Começou a criar uma rivalidade entre a galera de Recife e a galera de Olinda, né? Como o povoado de Recife começou a crescer muito por causa disso, os senhores de engenho do Recife, eles vão até o rei de Portugal e pedem que Recife seja promovido à vila, seja promovida à vila, que até então era apenas um povoado. E o rei fala, beleza, né? Promoveu o Recife à vila. O que Recife queria, na verdade, era sair da sombra de Olinda. Recife, por ser um povoado, e Olinda, por ser já uma vila, Recife tinha que pagar alguns impostos a Olinda, porque Olinda era o centro comercial de Pernambuco. Então, se Recife fosse promovido à vila, isso ia acabar. E foi exatamente o que aconteceu. A galera de Olinda, é óbvio, não gostou nada disso, né? E por causa desse acontecimento, eles iniciam uma guerra, uma revolta. Os senhores de engenho de Olinda, eles eram conhecidos, eram chamados pela galera de Recife de mascates, por isso a guerra ganhou esse nome. O pessoal de Olinda, eles invadem o Recife, começa a tocar fogo em tudo, começa a quebrar tudo, começa a matar todo mundo, e o pessoal do Recife, os riquinhos, os mauricinhos, a galera que só lidava com dinheiro, não aguenta o rojão e foge. Só que aí, de novo, a revolta chega no ouvido do rei e, como de costume, o rei envia suas tropas para o Recife e dá um jeito na treta. Pune os revoltosos, a galera de Olinda, mata boa parte, né, condena à morte, e acabou que depois, no final das contas, Recife se tornou a capital de Pernambuco, que é até hoje. Então essa foi a Guerra dos Mascates, acontecida em Pernambuco entre 1710 e 1711. Seguindo, a gente vai ter a última, deixa eu colar aqui para ver se é a última. É a última. A última revolta nativista que nós vamos ver na aula de hoje foi a chamada Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, de novo em Minas Gerais. Por causa dos altos impostos cobrados sobre o ouro, comerciantes de ouro, liderados por Filipe dos Santos, tomam a cidade e destroem casas de fundição. Os impostos, que a gente também viu isso na aula de mineração, sobre mineração, os impostos eles ficaram cada vez piores, né? A coroa portuguesa, em toda a sua inteligência, criava um imposto, a galera não pagava, eles criavam um imposto pior, a galera não pagava, eles criavam outro imposto pior, a galera não pagava e outro imposto pior e por aí vai. Até alguns anos depois, com o Marquês de Pombal, a gente vai ver isso em outra aula, a criação da derrama. Isso depois de 1750. Mas até então você tinha os altos impostos sendo cobrados. Contra esses impostos, um cara chamado Filipe dos Santos vai reunir uma galera e vai se revoltar contra esses impostos. O que eles começam a fazer? Eles começam a invadir e quebrar as casas de fundição. Aí o governador da capitania de Minas Gerais, agora eu não vou me... É o Conde de Assumar, o nome do cara, lembrei o nome. Pensei que eu não ia lembrar, mas lembrei. O Conde de Assumar era o governador de Minas Gerais. Ele vai propor uma trégua. Ele vai convocar Filipe dos Santos e os revoltosos para tentar negociar um acordo. Só que, como eu falei, era tudo golpe, tudo treta. Enquanto eles estavam lá negociando, o que o governador fez? Ele mandou as tropas da coroa até a casa da galera que estava envolvida com a revolta e tocaram fogo na casa de todo mundo. Quando a conversa terminou e os caras viram o que estava acontecendo, eles estavam encurralados. Eles foram presos e condenados à morte, inclusive o próprio Filipe dos Santos, né? Mais uma revolta que foi severamente punida e reprimida pela coroa portuguesa, pelos agentes da coroa portuguesa no Brasil. Então, essa foi a revolta de Vila Rica, acontecida em Minas Gerais em 1720. Agora, mudando um pouco de contexto, a gente vai para as revoltas
separatistas. Espero que ninguém esteja almoçando enquanto está assistindo essa aula. A mais famosa delas foi a chamada Inconfidência Mineira. Né? Não coloquei aonde porque é óbvio, né? Inconfidência Mineira não podia acontecer no Amazonas. Né? Ela vai acontecer no ano de 1789. Coincidência ou não, 1789 também é o ano que acontece a Revolução Francesa. E é justamente essa Revolução Francesa que vai influenciar a Inconfidência Mineira. Lembra que eu falei lá no início da aula que o iluminismo ele vai influenciar essas revoltas separatistas? Então, a gente vai começar a ver isso agora. A Inconfidência Mineira, ela, como quase todas as revoluções separatistas, as revoltas separatistas, ela foi o que a gente chama na historiografia de movimento natimorto. O que significa natimorto? Né? O nome é até um pouco autoexplicativo. É algo que morreu antes mesmo de nascer. Como assim? Ficou apenas no planejamento. Não existiu exatamente uma revolta, uma revolução, um conflito, como nas revoltas nativistas. Você tinha um grupo, né? E esse grupo tinha ideais, tinha objetivos, tinha exigências. No caso de Minas Gerais, esse grupo era formado pela elite da sociedade mineira, ou seja, pela galera que tinha um pouquinho mais de grana. Uma coisa que eles não tinham consenso, ou seja, nem todos concordavam, era sobre a abolição da escravidão. Tinha uma galera que era favorável ao fim da escravidão, mas somente de escravos nascidos no Brasil. E tinha outros que não, deixa a escravidão rolando. Como eu falei, eles eram totalmente influenciados pelo iluminismo. Diante disso, eles queriam que o Brasil deixasse de ser uma colônia portuguesa, queria que o Brasil se tornasse independente. Uma das coisas também que motivou a Inconfidência Mineira foram os impostos cobrados sobre o ouro. Né? Aí a gente já está falando de final do século XVIII. Então a derrama ela já era praticada. Então uma das exigências era um fim dos altos impostos sobre ouro e o fim da derrama. E das figuras mais importantes que a gente tem nessa Inconfidência Mineira, a gente tem o Silvério dos Reis, que foi o cara que entregou a Inconfidência Mineira. Silvério dos Reis, ele era um fazendeiro em Minas, só que ele devia muito dinheiro para a coroa portuguesa. Então, em troca do perdão dessas dívidas, ele caguetou a Inconfidência Mineira. Ele fazia parte do movimento e entregou os caras em troca do perdão de dívidas. Bem miserável, né? Mas enfim. E todos os inconfidentes, eles foram condenados à morte, mas o único que foi realmente assassinado, pelo que conta a história, foi Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Né? Foi enforcado, esquartejado e seu corpo exibido em praça pública para servir de exemplo. Né? Muito boazinha essa coroa portuguesa. Tem uma história, inclusive, quando a gente for falar de período joanino, a gente vai falar da mãe dele, Dona Maria I. Dizem que ela deixou o trono porque ela estava ficando doida, né, por problemas mentais. Dizem que quando ela veio para o Brasil, ela era assombrada pelo espírito do Tiradentes, porque ela que mandou matar o cara, né? E quando ela vem para o Brasil, ela dizia que via o fantasma de Tiradentes. Tem até um lugar no Rio de Janeiro, o Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, um ponto turístico, que é onde essa história acontecia, né? Onde dizem que aquele lugar é assombrado até hoje pelo fantasma de Tiradentes. Lendas urbanas, o Rio de Janeiro está cheio delas. Mas enfim, essa foi a Inconfidência Mineira. E a outra, das mais famosas, foi a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Ela vai acontecer no ano de 1798. Assim como a Inconfidência Mineira, ela também foi influenciada pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa. Diferente de Minas, que foi um movimento liderado pela elite, na Bahia o movimento vamos dizer que ele ganhou a população, né? Era a galera mais pobre que fazia parte do movimento. Diferente também de Minas, eles todos eram a favor do fim da escravidão, da abolição da escravidão. Também
como os mineiros, agora um ponto em comum, eles eram a favor da independência. Só que os mineiros, eles eram a favor dessa independência, mas num regime de parlamentarismo. Os baianos não, os baianos eles queriam uma república. Queriam que o Brasil se tornasse independente e um país republicano. Uma das reivindicações também desses inconfidentes na Bahia eram a melhoria dos salários para os militares, né, para os militares de baixa patente, no caso, e para os trabalhadores formais. Né? Você tinha, formando esse movimento, muitos sapateiros, né, pedreiros, e majoritariamente, militares de baixa patente, e majoritariamente alfaiates. Por isso esse nome, Revolta dos Alfaiates. E um cara que foi apontado como um dos líderes do movimento foi o famoso, entre aspas, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Ele foi apontado como um líder do movimento, mas assim como a Inconfidência Mineira, o movimento foi descoberto antes mesmo de acontecer e eles tiveram o mesmo fim, como vocês podem ver aí pela imagem que eu coloquei. Forca para todo mundo. Né? E em Minas só um foi condenado. Na Bahia, como era tudo pobre, mata todo mundo e que se dane. E foi isso que aconteceu como consequência da Inconfidência Baiana. E como eu disse no início, todos esses movimentos separatistas até então, eles não chegaram a acontecer. Eles foram reprimidos enquanto ainda eram planejados. Ficaram apenas no plano das ideias. Beleza, galera? Achei que esse vídeo fosse durar pelo menos uns 30 minutos, mas tem quase 40, mas tudo bem. Então, é isso que a gente tem para hoje. Já mandei os exercícios. A gente vai fazer, vou continuar online aí disponível para vocês, para tirar as dúvidas, para ajudar. E a gente se vê daqui a pouco, beleza? Não deixem de me enviar as atividades, certo? De sinalizar lá no aplicativo, para eu ver que vocês estão aí, que vocês estão acompanhando. E até daqui a pouco. A piada já tinha sido bem ruim, ainda trocaram o dia da aula de vocês, eu fiquei no vácuo. Eu disse que eu não ia mudar o slide e não mudei. Mas tudo bem. Valeu, galera. Tô aí disponível para vocês.